welcome back to my channel. In this video, I will give you some tips for you learn English. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós estamos com um vídeo diferente, um cenário diferente. Eu espero muito que vocês gostem. Como eu falei aí no comecinho do vídeo, hoje eu vou trazer 5 dicas para vocês aprenderem inglês, estudarem inglês em casa. São dicas que eu mesma utilizo e funcionam demais. Afinal, eu nunca trago nenhum conteúdo aqui pra vocês que não seja algo que eu já tenha testado e tenha o selinho de aprovação da Vicky, porque se eu não faço, pra que eu vou falar pra vocês? Então, todas as dicas que eu vou trazer aqui hoje são dicas que eu faço, que eu pratico e que eu vejo resultado, que é o mais importante, né? Porque também não adianta fazer 50 mil coisas e não ter resultado, não aprender de uma maneira mais rápida, não conseguir fixar aquilo que você aprende. Mas enfim, hoje eu vim trazer 5 dicas que são essenciais se você tá começando a aprender inglês ou seja qualquer idioma. Essas dicas são universais para você aprender qualquer idioma. Eu utilizo, né, porque eu estudo inglês, então eu utilizo para esse idioma, mas você pode utilizar para o alemão, para o francês, para o chinês, para o árabe, para a língua que você esteja estudando. Não fique preocupado com isso. Mas então, sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Só um minutinho. Antes da gente ir pro vídeo, eu quero muito agradecer vocês pelos 13 mil inscritos aqui no canal. Eu tô muito feliz e todos vocês novos que estão chegando, já se inscreve, deixa o seu like e vem fazer parte dessa família muito unida que nós todos aqui somos. Bom, estou aqui com o meu roteiro, vou deixar ele aqui para eu conseguir ver e não esquecer nenhuma dica que eu vou dar aqui para vocês. A primeira dica é: você precisa estudar inglês todos os dias. Gente, não dá pra você estudar 2 vezes na semana, 1 vez na semana, precisa ser todos os dias. Por exemplo, no meu caso, eu faço cursinho presencial, eu tenho uma escola de inglês que eu vou 2 vezes na semana. Só que essas 2 vezes na semana, elas não são o suficiente, porque uma das coisas que mais ajudam os estudantes a aprender a falar inglês é o contato. Então você precisa estar constantemente em contato com a língua, seja através de séries, através de um amigo que saiba falar inglês e você converse com ele diariamente para vocês treinarem. Tente ao máximo, assim, estudar todos os dias, porque você não vai ter muito resultado se você não fizer, se você não tiver essa constância. É igual ir pra academia, você quer ter um abdômen sarado, quer ficar toda bonitinha, todo bonitinho, e não quer ir pra academia todo dia, não quer ir, sei lá, 5 vezes na semana, você não vai conseguir, porque são coisas que requerem uma certa constância e por um período maior de tempo. Então não pensa que você vai aprender inglês em 1 semana, porque isso não vai acontecer. Vai demorar um pouquinho de tempo, isso vai depender de como você vai estudar, mas não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Você não vai dormir e no outro dia você acorda: hello, I can speak now. Não, você não consegue falar de um dia pro outro. Então você precisa dar todos os dias. Essa é a primeira dica que você precisa fazer pra tudo na sua vida, e pra estudar inglês é fundamental. Segunda dica: insira o inglês no seu dia a dia. Como eu já tinha dito na primeira dica, você precisa estar em constante contato com a língua, porque senão você vai esquecer como que fala as coisas, você vai perder a sua fluência na hora da fala. Então todos os dias faça alguma coisa que tenha relacionado ao inglês, escute uma música, ouça um podcast. Por exemplo, eu escuto muito os podcasts da BBC e o do New York Times, que eles são notícias, né, trazem notícias todos os dias, totalmente em inglês, porque é como se fossem as rádios lá dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então é o conteúdo 100% em inglês. No começo, eu sei, você não vai entender 100% das coisas que eles falam, mas calma, não precisa ficar desesperado, porque você não vai entender tudo de cara, tem que ser aos poucos. Mas não é porque você não tá entendendo que você vai deixar de ouvir, porque você vai ir acostumando o seu ouvido com o sotaque, com o jeito de falar, com a ligação das palavras, porque, né, em inglês tem muito essa coisa que a gente não fala uma palavrinha certinha, separada. Não, a gente geralmente sempre emenda as palavras, né? Isso a gente também faz em português. E são essas pequenas coisas que fazem o inglês ficar mais natural. Então, quando você consegue pegar, se acostumar com o jeito de falar, fica muito mais fácil e você consegue parecer um pouquinho gringo
mesmo sendo brasileiro, porque você pega esse jeitinho de falar, de quais palavras você pode juntar e, tipo, falar direto. Então são essas pequenas coisas que vão fazer diferença. Também assista séries em inglês, isso ajuda muito, principalmente a série Friends. É uma série que eu amo e eu assisto ela toda em inglês, com legenda em inglês, pra não ficar aquela coisa de ficar traduzindo todas as palavras. Então você vai pegando ali pelo contexto e começa a deduzir o que são as palavras, e isso vai virar uma coisa natural, que aí com o passar do tempo o seu cérebro vai fazer automaticamente, você não vai nem perceber que ele tá fazendo essa tradução, ligando uma palavra, vendo o que significa. A terceira dica era uma coisa que eu não acreditava que funcionava, mas faz muita diferença quando você começa a fazer as coisas da maneira certa. Terceira dica é: nunca estude palavras soltas. Então não pega uma palavra, anota o significado dela, porque em inglês muitas palavras têm significados diferentes dependendo do contexto que ela está inserida. Então é importante, sempre que você for estudar uma palavra nova, pegue diferentes contextos que elas estão significando coisas diferentes. Então as pessoas muitas vezes erram porque elas querem pegar a lista do verbo, decorar todos aqueles verbos separadamente. E aí quando chega na hora de montar uma frase, a pessoa não faz ideia de como se usa aqueles verbos. Então é muito importante sempre estudar as palavras em um contexto. Então não estude apenas uma palavra, sempre estude uma frase, monte uma sentença. Você vai ver que isso vai melhorar muito, porque além de você estar estudando, né, a frase completa, você vai saber exatamente em qual contexto a palavra significa, não sei, dirigir. Em qual contexto a palavra significa voar. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa pensar e começar a entender em inglês, que vai fazer toda a diferença pra você, porque, né, você vai ter uma palavra que às vezes tem, sei lá, 3 significados, então é muito importante você ter esses 3 significados e saber exatamente quando que você pode usar desta maneira ou da outra maneira. A quarta dica é uma dica muito legal e que parece boba, mas, gente, sério, funcionou muito comigo, principalmente quando eu tava lá no comecinho dos meus estudos de inglês. Então, quarta dica: leia livros infantis. Aqui eu tenho 2 opções, né, de livros que eu tenho, são livros da Disney. Então, esse aqui da Pocahontas e esse aqui do Jungle Book, que é daquele carinha que vive na floresta, e o menino, né, é um menino lobo, na verdade, que aí ele é criado pelo pessoal, pela loba lá dentro da floresta. Então, pessoal, esses livros que são infantis, por que você tem que ler livro infantil? Porque ele vai ter uma linguagem muito simples. Então pensa que isso aqui é pra uma criança que fala inglês, e ela não vai ter aquela gramática avançada de if clause, de outras coisas que são super complexas na gramática. Então aqui vai ser mais o vocabulário do dia a dia, vai falar muito sobre números, animais, e são esses vocabulários que ao longo do tempo vai te dar uma boa bagagem de inglês. Então a dica é: leia livros infantis. Eu não sei porquê, toda santa vez que eu começo a gravar um vídeo aparece uma moto. Brota uma moto aqui na rua. Eu fazia, sei lá, eu acho que uns 30 minutos que não tinha passado uma moto. Aí eu comecei a gravar, a moto apareceu. Enfim, como eu estava falando, esses livros você pode achar na internet. Então é só você colocar o título do livro em inglês, e a maioria deles tem PDF. Você pode ler aí pela internet mesmo. Não se preocupe em ter o livro físico, mas isso ajuda muito você a aumentar o seu vocabulário e começar a desenvolver a sua leitura. A quinta e última dica, mas não menos importante, é: torne o hábito de estudar inglês em um hobby. Então, estude inglês, sabe, de uma maneira bem legal, bem divertida. Transforme o estudo de inglês como algo que você ame. Porque, por exemplo, eu amo gravar vídeos aqui pro canal. Então, é uma coisa que ninguém precisa estar me pegando no pé. Olha, você tem que gravar vídeo. Olha, você tem que fazer isso. É uma coisa que eu faço porque eu gosto muito. Então, é muito mais fácil. Por mais que eu, às vezes, passe horas gravando, editando vídeo, isso não, sabe, eu não fico cansada. Eu não fico, eu não quero fazer isso nunca mais. Porque é algo que eu gosto. É um hobby que eu amo fazer. Então, com inglês você pode fazer a mesma coisa. No começo é muito chato, ai meu Deus, mas comece a criar
um objetivo maior. Então eu quero aprender inglês porque eu quero viajar ao mundo e eu não quero precisar de ninguém. Eu quero andar sozinha, conseguir comprar as coisas que eu quero, comer o que eu quero. É por isso, tenha um objetivo maior. Não aprenda inglês só por aprender inglês, porque se for assim fica muito chato. Você tem que ter uma meta maior, uma coisa maior, que através do inglês você vai conseguir. Então sempre tente transformar essas atividades que você precisa fazer em coisas que realmente te tragam aquele prazer. Eu amo estudar inglês, sério, eu passo horas vendo vídeos, escutando o áudio, porque é uma coisa que eu gosto muito e eu sei que no futuro vai me trazer uma liberdade que se eu não falasse inglês eu não teria. Então essa é a quinta dica e eu acho que ela é fundamental. Tenha inglês na sua vida, o estudo de inglês como um hobby. Não faça por obrigação, aquela coisa maçante. Tente transformar o mais legal possível esse momento de aprendizagem. E isso é uma coisa que serve pra você que tá estudando qualquer coisa. Sempre não pense que, ai meu Deus, tenho que estudar mais uma vez. Não, transforme isso em uma coisa maior, sabe? Um sonho mesmo, um objetivo muito grande, que quando você sentar pra estudar, você vai falar, caramba, eu tô estudando pra ele no futuro, eu sei lá, ir pra Disney, não precisar pagar guia, saber falar direitinho, ou até mesmo pra trabalhar fora, porque, né, você precisa saber falar o inglês, que é a língua mundial. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que essas dicas ajudem você aí do outro lado a aprender, seja qualquer língua que você estiver estudando. Aqui eu foquei no inglês porque é que eu aprendo. E eu espero que vocês tenham gostado também desse novo cenário. Comenta aqui embaixo o que você achou desse fundo mais limpinho, mais branquinho. E eu vou tentar criar, assim, outras coisas, outros cenários aqui pro canal. Eu tô muito empolgada com tudo isso. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e me segue lá no meu Instagram, que eu vou até vir pro lado e vou deixar passando aqui, porque lá eu tô todos os dias e eu sempre tô dando essas dicas rápidas, o que eu tô fazendo pra estudar, então aproveita e me segue lá. Um super beijo e tchauzinho! Te vejo no próximo vídeo e assista também esses vídeos que estão passando por aqui, estão muito legais. Beijo!